Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Antes de chamar a nossa convidada, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal do YouTube do Sempre um Papo, onde tem mais de 500 programas gravados com escritores, intelectuais, autores do Brasil, de Minas Gerais, do mundo, disponíveis para você assistir a qualquer hora, de onde você quiser. E pedir também para você ativar o sininho para ser notificado sempre que algum programa novo entrar no ar. E, além disso, seguir o @Sempre um Papo nas redes sociais. Eu quero convidar, dar boas-vindas a Ana Elisa Ribeiro. Bem-vinda ao Sempre um Papo. Uma alegria e uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, a alegria é minha. Ana Elisa, além de você, está comigo aqui, conosco, o Hermes Araújo. Ele é intérprete de Libras e vai seguir com a gente até o final desse programa. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero te convidar e a quem está aqui no canal conosco para assistir a um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta em um minuto. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim a gente pode começar a nossa conversa. Vou apresentar aqui a Ana Elisa. É mineira de Belo Horizonte, autora de livros de poesia, conto, crônica, juvenis e infantis. Seus títulos mais recentes são o álbum, de 2018, lançado pela editora Relicário e vencedor do Prêmio Nacional Manaus. O livro Dicionário de Imprecisões, de 2019, publicado pela Impressões de Minas, e finalista do Prêmio Jabuti de 2020. Doida para Escrever, que é um livro de crônicas, publicado pela editora Moinhos. Romieta e Julieu, que é um livro infanto-juvenil, de 2021, lançado pela editora RHJ e finalista do Prêmio Jabuti deste ano, de 2022. E Menos Ainda, que é também pela Impressões de Minas, e vai ser o tema do nosso encontro aqui, que é o livro mais recente, né, Anelisa? E, além disso, a Ana Elisa é professora e pesquisadora do Cefet, além de atuar como editora e coordenadora de coleções de poesia e prosa para editoras como Moinhos, Peirópolis e a Editora Autêntica. Nossa, que currículo maravilhoso! Cheio de prêmios, está feliz com essas indicações, imagino, né, Ana Elisa? Bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Prêmio é bom, né? Indicação é bom, ganhar é melhor ainda. Mas o melhor de tudo é trabalhar e continuar trabalhando, e escrever e continuar escrevendo, né? Verdade. Antes da gente entrar aqui nos livros mesmo, vamos conhecer um pouco da sua história com a literatura, com a leitura. Como é que era a menina Elisa, Ana Elisa? Eu acho que a menina era um bicho meio estranho, sabe? Não, não é até hoje uma coisa assim comum na família, né? Então, eu sou de uma família é, simples, assim, nada demais, nada, nada fora. Não tem aquela história do, minha casa tinha uma biblioteca, né? Nada disso. Então, meus pais têm curso superior, são pessoas que tiveram chance de estudar, é, mas não tinha muito livro em casa, não. Tinha pouco livro, alguma coisa mais especializada, alguns trancados à chave, né? E eu não sei muito, assim, eu acho que eu gostei de livro, leitura,
isso costuma vir de longe na vida da gente, né? Geralmente, na infância, na adolescência, você já percebe que tem um gosto por aquilo. O meu gosto pode ter um pedaço ali que veio da escola, de alguma maneira, na escola, eu me interessei por leitura. Eu me lembro de bem pequena ter interesse, por exemplo, bem pequena mesmo, porque eu me lembro de ter interesse de aprender a ler. Né? Então, era uma coisa assim que eu ansiei por saber o que era aquilo, como é que se fazia aquela mágica, né? Como é que a gente olhava para uma coisa e ali a gente conseguia ler histórias. Isso me intrigava e me interessava. Agora, eu consegui ter mais contato com os livros na casa de uma avó, a minha avó materna era bem leitora, assim, então ela tinha lá uma estante que eu achava grande, depois de adulto as coisas mudam de escala, né, de dimensão, então eu lembro que quando eu era criança eu achava enorme, depois adulto eu via que não era, mas ela tinha uma estante cheia de livros lá, de livros clássicos, principalmente clássicos, e uma tia que também lia muito. Eu tenho tios jovens, assim, a minha mãe e o meu pai são os dois mais velhos daquelas famílias numerosas, né? Então, eu como neta mais velha, tenho tios que são só 7 anos mais velhos que eu, né? Os caçulas, 7, 10 anos. O pessoal do bairro achava que era primo até, né? E essa tia minha era 11 anos mais velha que eu só, e ela me emprestou muita coisa também. São as pessoas que tiveram mais influência sobre essa trilha que eu fui, pessoas assim um pouco mediadoras, né, que falavam, lê isso aqui é legal, essa autora aqui contava um pouquinho, sabe, aquele te dá uma curiosidade, né, te provoca um pouco para você entrar naquele livro. Na escola, o que foi importante era existir a biblioteca da escola, uma biblioteca que eu visitava na hora do recreio, né? Quando tinha recreio, eu corria lá rapidinho, porque, como eu disse, eu era o bicho esquisito. Então, eu era o bicho esquisito que gostava de ler na família e também entre os meus amigos adolescentes, né? Ninguém queria muito falar de livro, literatura, não. Então, eu conseguia fazer o social, né? Gostar de tudo, de música, de esporte, de qualquer coisa, mas eu fugia rapidinho, ia lá na biblioteca da escola, pegava alguma coisa emprestada e voltava para casa. E tinha aquela coisa da fichinha, da biblioteca, né? E li muito. Então, eu ficava de olho, na época era Você lembra o vestibular. que você gostava de ler assim? Eu gostava de literatura, gostava por exemplo, eu me interessava por um autor, eu lembro que eu peguei o Graciliano Ramos, uma época, e li todo, eu ia um atrás do outro, né, meio obsessivamente, assim, para entender quem era esse cara, o que ele escreve, por que o que ele escreve é bom, né, por que esse cara é apresentado a mim, aqui, por exemplo, na escola, né, eu tinha muita vontade de ser escritora, então eu ficava de olho, assim, o que tem aqui que interessa, né? O que tem aqui que é especial? E eu lembro de conhecer a poesia do Manuel Bandeira e ficar encantada muito tempo, assim, de um livro dele, O Estrela da Vida Inteira, que era uma coletânea grande, né, de poemas dele. Eu lembro de andar com o livro para cima e para baixo, assim, porque eu ficava meio em choque, né, com aquilo, com aquela linguagem, com a beleza daquilo, tentando aprender também, não era uma coisa só de usufruir, não, era de sugar, sabe? Eu precisava aprender a fazer aquilo, ou fazer parecido, né? Porque eu acho que no começo a gente imita um pouco os outros, né? Os que são considerados bons. Então era muito, assim, um caminho meio... Na minha época tinha vestibular, né? Não era Enem. E o vestibular soltava uma lista de livros para as pessoas lerem. Aquela lista me interessava demais. Eu ia ver, na UFMG soltou a lista do vestibular, eu corria lá para ler os livros, nem era meu vestibular, eu só queria uma referência, né? Eu queria ter uma referência do que é interessante, importante. Eu não tinha referência nenhuma, né? Assim, perto de mim não tinha, não. Então, eu tinha que procurar ficar atenta. Na época não tinha internet, outra coisa importante, né, de lembrar, eu acho que muita gente não lembra mais do mundo sem internet, né, mas o mundo sem internet era um mundo com muito menos conexões, e as distâncias eram maiores.
Então, uma pessoa como eu, que não estava inserida em nada, não tinha nenhum parente intelectual, escritor, jornalista, nada, 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 você não tinha onde pegar, né? Eu lembro que a minha referência era o jornal impresso, meu pai lia todo dia, Assinava. né? Então eu ia lá e catava o caderno de cultura. Eu lembro de puxar de baixo, assim, sabe? Ele lendo lá o caderno principal, eu puxava por baixo, assim, o caderno 2, né? Para ter um pouquinho de noção quem são essas pessoas, né? Porque os cadernos eram maiores, eram mais gordinhos, tinha Sim, mais coisa, né? E tinha, às vezes, resenha de livro, tinha cronista, coluna de cronista, né? E eu ficava críticas, de né? olho, tinha crítica um Sim. pouquinho e tal, então eu ficava ali meio de olho. Eu lembro quando eu descobri o Suplemento Literário de Minas Gerais, né, que é um jornal super importante, e descobri que ele era entregue gratuitamente. Então eu liguei lá, eu quero, tipo uma E você tinha assinatura. quantos anos? Já tinha Aí nascido a eu já tinha escritora ou 16, não? 15, 16. E quando que nasce a escritora Ana Elisa Ribeiro? Assim, aí Eu vem acho que a muito. escritora vai nascendo aí, assim, né? Nessa imitação, nos cadernos que a gente escreve escondido, né? Você escreve ali nas últimas folhas, não mostra para ninguém, fica meio com vergonha, também não tem muito com quem conversar, não tem muita interlocução, e aí você vai escondendo, vai fazendo um. Eu tinha uns cadernos, assim, grandes, que estão aqui até hoje guardados, mas esses cadernos que você fala sozinho, né? Aham. E até achar, quando eu tinha uns 18 anos, é que eu achei os primeiros interlocutores, assim, um namorado que tinha uma irmã jornalista, poeta, e ela era a pessoa para quem eu tive coragem de entregar alguma coisa, né? Os primeiros poemas. Tá, será que você lê para mim e me fala se é uma porcaria muito grande? Né? Aquele Você negócio começou então na literatura assim como poeta. como poeta. Nunca Uhum. abandonei, apesar de toda a pressão. Nunca abandonei. A poesia foi o primeiro gênero, as primeiras publicações, e talvez seja o que eu ponho num lugar diferente, assim. E aí, com, assim, isso, 18, 19, eu comecei a publicar, assim, em fanzine. Na época era fanzine de xerox, né? Então, eu mandava os poemas aí para os fanzines, aí, de vez em quando, alguém publicava um poema meu. E depois o primeiro livro, aí eu já tinha 21 anos, por aí, quase Aí vinte e esse dois ou ano que você está 22. comemorando os 25 anos da 25 primeira anos, foi em publicação, 97. Foi em 97. O primeiro livro foi um livro na coleção, uma coleção chamada Poesia Orbital, que comemorava os 100 anos de BH. Né? Era a organização, ele era do Marcelo Dolabella, já falecido, né? Ele sim. juntou um montão de gente e essa pessoa, essa irmã do namorado, né? Que eu vou falar, porque é uma pessoa importante até hoje na minha vida, que é a Luciana Tonelli. A Luciana me ligou, falou: Ana, vai ter uma coleção e você quer publicar aqui? Eu quase tive um troço. Nossa, a sua idade, né? Eu falei, claro que eu quero, mas tinha isso também, um pouco de cara de pau, né? Aham. Vou entrar, né? Tá na chuva para se molhar, né? Então eu topei, entrei, fiz o livro, foi o primeiro, assim, eu no meio daquele monte de gente assim, que já era poeta, né? E foi muito legal, foi a primeira vez que eu peguei um livro com meu nome, né? Aquele sonho de Aham. adolescente, assim, E né? como que foi a repercussão aí desse primeiro lançamento? Foi legal, considerando que eu era zero, né, total desconhecida. Então, é um chute assim que você dá, né? Eu tive ajudas luxuosas, porque eu já estava fazendo letras na época na UFMG, e para juntar, eu tinha um monte de poema na gaveta, aquele monte de poema aleatório, assim, não tinha ideia, né, do que era, e a coleção tinha um certo padrão. Então, eles falaram com a gente, olha, tantos poemas mais ou menos, né, para dar um livro de tantas páginas, etc. Então, eu sabia a forma que aquilo tinha que ter. Mas eu tinha muito poema, eu tinha que selecionar, e não me sentia capaz de selecionar os meus próprios poemas. Então, eu pedi a ajuda luxuosíssima da minha professora Miriam Ávila, simplesmente da família Ávila, né? E Imagina. filha da Laís Corrêa de Araújo, filha do Afonso Ávila, irmã do Carlos Ávila, por aí vai, né? Aham. Não tinha muita noção disso, não.
né? Eu sabia que a Miriam era minha professora de teoria da literatura e que ela podia me ajudar, ela é muito generosa. E aí ela leu um conjunto de poemas e não apenas leu, mandou, entregou na mão da mãe dela, Laís Correia de Araújo. Eu não tinha ideia do que era, o que estava acontecendo. A Laís Correia de Araújo leu meus poemas, fez uns cartõezinhos comentando um por um Você tem e me tudo guardado. ajudou. Tá tudo lógico, né? Como é que não? Tá tudo guardado. Ela me ajudou, então, elas, né, as duas me ajudaram a fazer essa seleção de poemas, excluir um monte, né, a ordem dos poemas e tudo, e a Miriam escreveu o textinho de orelha do livro, né, que é importante, um aval, assim, né, que aquela pessoa dá, muito generosamente às duas. E aí saiu esse primeiro livro com esse aparato, né, de pessoas muito especiais, numa coleção que tinha muitos poetas já experientes, né? E aí eu lembro, assim, como é uma coleção muito grande, ela tinha tinha 73 livros. Você fica meio diluído ali também, né? Você é um de 70 e tantos. Mas saíram muitas matérias, resenhas nos jornais na época, também tinha essa coisa de BH fazendo 100 anos, né? Tinha tudo isso. E saiu, assim, um texto falando da coleção. Falava, coleção poesia, uns criticando, outros dizem, isso e aquilo. E eu me lembro de um texto do Fabrício Marques, que era um poeta que eu já admirava muito. Tinha livros dele, Professor também. não é? Fabrício professor de jornalismo, né? Sensacional. Fabrício escreveu, eu lembro, um texto para o jornal dizendo que a coleção, falando da coleção, e ele destacava alguns livros. E aí, para minha surpresa, minha alegria, ele falava, Ana Elida Ribeiro, aposto minhas fichas nessa menina. Oh. Né? Eu quase, né, cada uma dessas eu quase infartava, né? Então, assim, isso foi me encorajando, porque você completamente sem noção, inseguro. Segurança a gente não tem nunca mesmo, mas é uma coisa menos ainda, né? Para falar o nome do livro aí, menos ainda com 20 anos de idade, né? 20 e pouco. Claro. Então, era gostoso, né? Quando eu li isso, eu falei, poxa. É um incentivo, né? Para continuar mesmo. Uma coisa assim, essa pessoa não me conhece, né? Não é meu pai falando que tá bom, né? Minha tia falando que tá bom. É uma pessoa que não me conhece, que leu o livro e achou que tem alguma coisa legal. Então, te encoraja, né? Te dá um pouco assim mais de segurança para continuar e ir tentando. Então, a repercussão da coleção foi legal, mas essa coisa de aparecer aqui e ali, né, como uma poeta promissora, vamos dizer assim, que isso é muito relativo na poesia, mas era uma coisa que me deixou alegre, me animou naquela época. E de ter uma mulher ali também, né, representando, né, dentro dessa coleção, tinha muitas mulheres. Tinha várias, talvez assim, desproporcionalmente, como é esperado, né, assim, infelizmente. Eu nunca fiz essa conta, mas tinha muitas. Essa coleção teve várias poetas. E de lá para cá, desde o primeiro livro, já são mais de 30, e esse é o nono, né, o Menos Ainda, que a gente vai Menos falar Ainda é o pouco nono aqui. de poesia, né? De poesia é o nono livro, e porque depois eu escrevi outras coisas, né? Eu publiquei livros de outros gêneros. Então, Sim. são mais, não sei quantos, e são mais de 30 de tudo. Mas de poesia é o 9. E aí você fez a faculdade de letras, já, né, entrando por esse caminho da literatura mesmo, do seu interesse. Antes da gente entrar mesmo no Menos Ainda, que eu acho que ele traz muito do seu trabalho como editora, né? Queria só que você fizesse esse percurso seu da letras para trabalhar com editoração de livros e, né, ser doutora nesse assunto. Eu não via outra saída, não. Na verdade, eu fiquei na dúvida. Eu sabia que eu queria trabalhar com língua portuguesa, de algum jeito, na minha paixão, né? Aí é meio óbvio, né? Vai fazer letras. Apesar de todas as caras feias, narizes torcidos, tem um preconceito muito grande, né? Com a área, com o curso. No Brasil, isso é uma coisa super desvalorizada, porque o pessoal acha que deve ser professor, né?
Pensei em fazer na época comunicação, fiquei naquela dúvida clássica também, né? Todo mundo, comunicação, letras, história, né? Mas aí eu falei, não, eu quero estudar língua, não é outra coisa, né? Eu quero me aprofundar em linguagem, em língua portuguesa, aí não tem erro, é letras. E aí mas assim, eu não sou da literatura, engraçado, quando a gente entra no curso, a gente vê que ele se divide também, se subdivide, né? E eu sou linguista, né? Eu não fui para os estudos literários. E muito foi por isso, assim, eu queria me manter um pouco selvagem. Eu não queria ir para os estudos literários e sofrer um determinado tipo de influência. Hoje eu acho até que eu fiz bem, assim, mas eu sempre fui apaixonada não só por literatura, por livro. E eu tinha muita vontade de trabalhar com livro, não só meu, né? Aprender a fazer. Eu achava impressionante, uma tecnologia impressionante. Então, eu nunca tirei o pé disso, assim, né? Eu fui me especializar um pouco nisso, trabalhei em várias editoras, nunca deixei de fazer projetos especiais, assim, para editoras. Me tornei professora disso, né? Uma alegria na minha vida, assim. Eu dou aula de coisas, entre outras coisas, de matérias que têm a ver com produção editorial, né? Tive oportunidades muito legais, ajudei a construir essa área para nós aqui. Então, eu tinha muito interesse, até que na minha época o curso de letras não dava muita pega para isso, não. Era formação de professor mesmo. Tinha uma ou outra coisinha que me levava, e eu ia avidamente nessas coisas, né? Um professor, dois professores que tinham mais relação com a área de edição. Eu preciso mencionar aqui a Sônia Queiroz, né, que foi uma professora fundamental, assim, ela era, e é até hoje, pessoa militante disso na Faculdade de Letras, da área de edição. Alguma outra aula assim, de revisão de texto, né, dessas coisas mais voltadas ao mercado editorial, mas muito pouco. Então, eu saí de lá para trabalhar em editoras, e a formação mais densa na área foi em serviço, né? Quando você vai para a editora, põe a mão na massa, entra numa equipe de produção de livros, aí eu estive ali, né? Trabalhei com livro didático, infantil, técnico, livro de medicina, livro de direito, você aprende, né, que cada um é um, como é que se produz isso. Passei por todas essas transformações das tecnologias digitais, né? Quando eu comecei a trabalhar em editora, o povo ainda usava fotolito, sabe, a direção de arte e o pessoal do departamento de arte ainda trabalhava muito analogicamente, né? Eu lembro de chegar um programa lá que fechava PDF e era uma coisa do outro mundo fechar um PDF. O PDF demorava dias para fechar, deixava o computador lá ligado. Era uma transformação evidente, né? E isso é final dos anos 90. Então, nunca deixei de fazer isso, né? Essa que é a minha paixão na vida, né? Mesmo E você fala como muito professora, eu vou dar aula disso, vou falar disso, né? E hoje você atua também falando dessa transformação digital na educação, né? E na literatura também, né? Na edição a transformação aconteceu, na educação nem tanto. Né? Na educação, mas tem que acontecer, né? Vem acontecendo aos poucos. Na educação, isso, né? É uma questão ainda a ser enfrentada, né? Ela ainda é muito lenta, né? Na educação, o impacto é grande socialmente, mas nas escolas é ainda uma discussão muito, muito forte, muito importante também. E o interessante é que vem surgir esse curso de edição no Cefet, né? Que é uma escola de técnica, né? Mas até por isso mais mesmo. Exatas, né? Até por isso, sabe? Eu lembro que eu ajudei a desenhar, a fundar o curso e tal. E uma das coisas que a gente usou foi esse argumento, essa visão, vamos chamar assim, ao contrário, né? Porque quanto mais tradição na área de letras, como uma área que forma para dar aula, pior para nós. Porque a gente queria fazer uma outra coisa, né? Então, a gente usou justamente o fato de poder inovar ali, né, de poder fazer outra coisa a nosso favor, e também usou o fato de ser uma escola de tradição técnica, porque é um curso que pensa umas práticas e tecnologias e mercado de trabalho, e é uma outra visão, né? A gente precisa enfrentar discussões
que o curso de licenciatura não enfrenta. Então, é uma outra cabeça de pessoa formada em letras. E a gente conseguiu também por isso, né? Porque é uma escola que tem essa vocação, né? Desde o começo, desde a sua fundação, né? E como que você leva a sua produção literária, né, poética? Não tem jeito de separar, né? Imagino que você já escreve pensando assim, como uma editora, né? Ah, não tem jeito de separar, não. De preferência, eu já quero entregar arrumadinho, bonitinho. E o editor já Faço espera tudo. isso de você, né? Não, como alguém da área, né, ou alguém que edita ou que acompanha, é claro que eu sei que quem está envolvido no trabalho, que isso é um trabalho coletivo. Eu não chego lá com o livro pronto, eu chego lá com o meu original. Mas eu chego com o meu original o mais arrumado possível, né, e quero trabalhar com boas equipes, né? Eu gosto de participar, eu não sou autora chata não, mas eu gosto de participar e gosto muito de respeitar o trabalho dessas pessoas que vão transformar o livro no que ele é, né? No menos ainda, o projeto gráfico é da Elza, né? A Elza Silveira. A Elza é uma baita designer, assim, né? Com os recursos da Impressões de Minas, que é uma gráfica que usa muitos recursos mecânicos ainda, né? Então, eu respeito profundamente o que a Elza propõe para o livro. Ao mesmo tempo, eles me chamam lá, que é uma coisa deliciosa, né? Eles me chamam lá para ajudar, para escolher essa cor aí, esse azul meio roxo. Eu fui até lá, a gente testou, a gente olhou, a gente viu vários, a gente chegou nesse tom, nessa profundidade aí juntos. Uhum. Esses sinaizinhos que a capa tem um baixo relevo, né? Sim. É livro para pegar, né? Livro que a gente precisa pegar, cheirar, né? Livro tátil mesmo. Então, ele é cheio de baixos relevos. Esses baixos relevos também foram discutidos, como é que nós vamos fazer isso aqui, vai ser baixo ou vai ser alto, E como é né? que faz com a versão de e-book deles? O que que vocês pensam assim quando está Não fazendo? tem, Não não tem, tem. não tem como, né? Assim, É, ele existe o PDF dele, claro, o PDF dele vai circular para a maioria dos prêmios hoje, por exemplo, pede o PDF, não pede o livro, que é uma pena, porque um livro como esse, quando você manda o PDF, você perde, né? sim. Perde toda a questão do projeto gráfico dele. Quase tudo é perdido. Aí vão avaliar só a poesia mesmo, mas ele é E o e-book composto. mesmo é basicamente um PDF, né? É um PDF, nesse caso aí vai ser, né? Mas É, é um pedação da coisa perdida, né? não, tá lindo demais. E livro, assim, a gente, eu acho que essa geração até os 20 anos hoje ainda gosta bastante de pegar um livro, né? Mas é, a gente, na nossa idade, eu acho que é fundamental ter o livro na Sabe mão, que né? De todo mundo sentir, gosta. Eu dou aula para gosta. meninos de 15 anos, todo mundo gosta. Isso Criança não acabou, também, não. né? Ai, é Nem bom demais ouvir isso, né? Porque assim, só de imaginar que não, da gente não ter o livro impresso, né? A pouco não, vira, isso é não vai misturado. ter não, né? Não, Bobajada. isso é misturado, eles gostam também. O que a gente precisa aprender, todos nós, seja lá a idade que a gente tenha, a gente precisa aprender que nós vamos conviver com tudo. E que essa moçada também gosta de livro. Eles compram, eles consomem aquela série, sabe, livro que tem um, dois, três, Sim, quatro. sim. Compra tudo. Na Compra verdade, tem que ter boa literatura para ser consumida, né? Porque exatamente. aí consome. Isso é verdade. Consome. Então, assim, não é. Eu acho que isso vai conviver. É. Eu estava até vendo, a gente volta nele daqui a pouco, a gente falando disso, dos jovens, né? Vendo no seu Instagram uma foto de uns jovens lendo o livro, né? É, Esse Romieta e Julieu. Romeu e eu, Conta um pouquinho só da trama desse livro e que traz exatamente isso também, né? Dessa tecnologia, Da dessa tecnologia. novidade. O Romieta é uma adaptação tecnológica de Romeu e Julieta, né? Então, peguei carona no Shakespeare ali e trouxe os personagens para o século. Não é nem isso, não é bem assim trazer para o século XXI, é trazer para esse contexto tecnológico. Porque se você pensar o problemão ali do que me intrigava na história de Romeu e Julieta,
além daquele ódio entre as famílias, e tal, tem muita coisa meio atual ali, assim, né? Daquele amor entre aqueles jovens, tal. Tem um negócio que acontece lá que me intrigava, que eu achava divertido nesse sentido, é que o problema é uma mensagem que não chega, né? Se você pensar, você vê que o nó ali daquela história é porque o Frei manda a mensagem para o Romeu e a mensagem não chega. E aí o Romeu não fica sabendo que a Julieta está morta de mentira. E aí dá tudo errado. Hoje em dia ela não ia morrer de jeito nenhum. Hoje é mais complicado. Então era isso que me chamava a atenção. Foi aí que eu peguei. Eu falei, como é que ia ser hoje com tudo que, né? Como é que faz para você não receber uma mensagem? Hoje talvez eles estivessem casadinhos e felizes, né? Ou já divorciados, não sei. Mas eu fui por aí, né? Até assim, vou dar um spoiler aqui, que eu mantive a história, né? Eu mantive a morte deles, etc. Mas para manter me deu um trabalho danado, porque hoje é muito mais difícil fazer isso aí. Né? Verdade. E esse livro está indicado, né? É finalista, né? No Eu vou lá Jabuti ver amanhã, né? 2022. Vamos ver. Amanhã que já é o resultado? Amanhã sai, amanhã é a cerimônia. Gente, que bom, hein? Eu tô Tô torcendo aqui indo para você. tô indo para uma festa. Se eu sair com a Você estatueta. sempre vai assim, não fica aquela expectativa demais, não? Virginiana, maluca, não gosto de ter expectativa, não gosto de surpresa, não gosto de nada. Só vai e espera. Só esperando. Só não gosto de gastar nada antes. Mas você que está acostumada, né? Tá que ganha Também que prêmio. é muito difícil, não é só um respeito também aos concorrentes, é muito difícil. É difícil chegar ali, já chegar ali já é maravilhoso, chegar nos 5, né, finalistas do Brasil todo é ótimo, mas chegar no 1, né, é muito complicado. Tem gente legal de tudo quanto é lugar, de muitas editoras, então também não é, a gente não pode subestimar os outros, não, nem a gente, nem os outros. Né? De qualquer forma, vai ser um encontro bem bom, né? Com todo mundo junto. Eu acho. Nesse período. Pós-pandemia é a primeira vez, né? Primeiro de Jabuti, presencial, depois né? mesmo assim tem essa variante aí já de novo da gente, mas é a primeira vez depois da pandemia. Vamos voltar aqui para o Menos ainda, falando em pandemia. Você escreveu ele na pandemia ou como é que foi a reunião dessas não, esse não é um filhote da pandemia, não. Ele na verdade, tem uma professora do Rio, ela faz o pós-fácil, a professora Patrícia Lavelli, da PUC-Rio, poeta, tradutora. A Patrícia um dia deu uma palestra virtual aí durante a pandemia, num projeto francês, e ela falava de algumas poetas contemporâneas brasileiras. E aí ela leu um poema meu, um desses aí. E aí ela falava assim, eu vou ler um poema aqui da Ana Elisa Ribeiro, tal, leu e falou assim, eu só não sei em que livro ele está. Quando eu vi a palestra dela, eu vi depois, eu saquei que esse poema que ela leu não estava em livro nenhum. E aí eu me dei conta de que eu tinha um monte de poema esparso, espalhado em revista eletrônica, blog não sei de quem, essas coisas que você vai fazendo, 1, 2, e vai deixando assim meio solto. Às vezes você vai participar de um evento literário, o evento pede um poema, participar de antologia. Vamos fazer uma antologia só de mulheres, aí você manda um poema, 2 poemas. E eu me dei conta de que eu tinha um monte de poemas espalhado, que eu chamaria até de meio perdido. E aí a Patrícia que me fez acordar, assim, falei, caramba, esse poema que ela leu realmente está por aí. Ela deve ter achado na internet. E aí o que eu fiz? Eu varri a internet, recuperei tudo que estava solto, espalhado em antologia e tal, e fiz esse volume aí. Nossa, e aí eu notei que eu tinha... E é legal demais, porque ele traz uma unidade, né? Exatamente, eu notei que tinha um tema ali conduzindo o negócio, né? Não estava tão aleatório, mas isso também é dado pela ordem que a gente... É isso que é a edição, né? A ordem que a gente põe, né? Aí essa ordem foi eu decidindo como é que ia ser esse conjunto junto, né?
A Elza, designer e tal, que também olha e fala, olha, isso aqui dá assim, como é que nós vamos dividir, como é que nós vamos juntar e separar. E a própria Patrícia, que para escrever o pós-fácil, leu o livro todo e falou, eu acho que o primeiro tinha que ser esse aqui eu acho que tinha que sair, ela também ajudou nessa composição. No final, fica essa unidade aí, ela é produzida, né? Sim. Vamos falar dessa temática aqui, né? Que é uma coisa que é assim, acompanha a sua carreira mesmo, né? É o seu trabalho, né? A de editora e a de poeta mulher, né? Vocês Total, colocam aqui, esse é. você vai respondendo a pergunta, o que faz uma poeta, né? É, Então, eu esse quero te pedir é. para falar isso, sobre essa temática, e até te pedir para escolher um ou dois poemas para você ler, para ilustrar para a gente que eu tô Ó, assim, o meu livro está completamente marcadinho. eu adorei ver isso aí, adorei. Gente, Alegria de escritora. é muito legal, eu recomendo demais a leitura desse livro. Para quem está nos vendo aqui, Esse tem que livro ler. bom, eu sempre brinco, se celebra, entre aspas, os 25 anos, falando dessa coisa de que é 25 anos depois você ser poeta, né? O que é isso? Isso é profissão, né? Então, e ele é muito sarcástico com isso. Você deve ter notado que eu não Sim, estou romantizando de jeito não, e nenhum. o seu humor para escrever é fantástico, a É. gente morre de rir, fala, O livro é gente, uma gozação com o negócio. É eu rindo de mim mesma, né? E rindo de mim mesma, e assim, a gente quer levar a sério, mas não consegue. não, Então, aqui na conversa mesmo com você, né, que a gente não tinha conversado antes, eu já identifiquei aqui você em vários poemas, né, que vem é, a coach da poeta. coach da poeta, É, a exatamente. coach da poeta já vem e fala, eu não nasci em família de escritor, não, minha vida não é Não é, flores, e né, tem para um ali que caber em é a coach poesia. da escritora moderna, né? Que é bem isso, É, assim, é uma biografia tão desinteressante, porque hoje, às vezes, a biografia é mais importante do que o que o cara faz, né? é Tem uma isso, né? vida toda diferentona e fica legal. Eu não tenho vida diferentona, eu tenho a vida mais normal do universo, família normal, vô e vó casado, imagina que coisa mais esquisita, né? Então vai ficando, eu fiz uma gozação assim com as coisas que a gente ouve, com o que acontece ao longo da vida. Então, assim, você viu aí, você comentou comigo antes, né? Essa orelhinha de trás que vem com a ficha de hotel, carteira de trabalho, que é uma Gente, isso aqui gozação é com. incrível. Porque, imagina, carteira de trabalho de poeta. Aqui, o que que vem, gente? Deixa eu mostrar aqui, Nina. É, Ela põe a carteira de trabalho do poeta, da cheio de poeta, problemas aí na carteira de é, trabalho, a aí ficha de atrás, hotel, né? atrás vem escrito, poetas são empregáveis, poetas são sempre imprestáveis, poetas sobrevivem ao fogo e à temperatura altíssima. Isso aí. Ai, gente, é Nossa, eu já muito bom. apanhei, né? Nessa vida de poetas, Existe esse poeta, é muito bom. gente, tá cheio de ex-poeta. Você renega tudo que você fez antes, vira romancista. É, Mas e a ficha de hotel que ela traz aqui também, porque a você ficha de hotel é pergunta. de verdade, assim. Aconteceu mesmo um episódio que a brincadeira da ficha de hotel é isso. Uma vez estava um grupo grande de poetas em São Paulo, num evento, e o Ricardo Aleixo estava, né? Poetaço nosso aqui. E Sim, aí o Ricardo reparou que na hora que as pessoas iam preencher a ficha, ninguém colocava poeta, colocava profissão, jornalista, professor, né? Outra coisa. Aí o Ricardo deu uma certa bronca na gente no dia lá, isso foi em 2004. Ele falou assim, pô, ninguém coloca aí, vocês estão aqui todos por causa da poesia aqui nesse evento, ninguém coloca poeta. Eu fiquei com aquilo na cabeça, então eu fiz uma ficha de hotel assinando como poeta, mas mesmo não, assim com interrogação, né? E o livro todo tem essa brincadeira, né? Ele é menos ainda, né? Depois de 25 anos, eu sou menos ainda do que eu era lá no início. Tudo nele leva ao menos, né? Tem esses sinais de matemática que são menor, essa coisa, não sei se todo mundo consegue ver, mas esse baixo relevo são sinais de menos, né? Tudo a gente brincou com o menor, né? Deixa eu ver se eu pus uma epígrafe aqui, duas epígrafes que eu escolhi, trechos de outros livros para emoldurar um pouco esse livro. Um é da Irene Solar,
que é uma romancista catalã, tem um livro lindo traduzido no Brasil, que é o Canto Eu e a Montanha Dança, pela Mundarel, e peguei um trecho dela que ela fala dessa coisa de você precisa de humor, né, na literatura. E a Henriqueta Lisboa, né, nossa poeta mineira, que lá no fim da vida batalhou muito como escritora, tinha determinação assim de ser poeta, e lá no fim da vida, já com quase 80 anos, ela escreve numa carta para um amigo a seguinte pergunta: terá valido a pena a persistência? Isso me dá uma profunda tristeza. Eu achei também. Uma figura como a Henriqueta, ainda ter dúvida, né? Com 70 Ainda anos. ter dúvida, e assim, como ela, que ela foi reconhecida, né? Não é triste? É triste. Então, assim, esse negócio quando eu li isso numa carta dela, trabalhando com isso, né, no acervo de escritores mineiros da UFMG, eu carreguei isso, assim, que eu falei, gente, eu ainda falta um tempo, viu? Eu acho que eu vou chegar lá no final e fazer a mesma pergunta. Vai não, vai ser mais otimista. Complicado, e para ela era mais, né? Uma mulher no século XX, sim. né? Ela tinha, claro que ela encontrou mais obstáculos do que eu encontrei, né? E do que eu encontro. Então tem umas brincadeiras, eu vou ler os dois primeiros, que eu acho que dão muito tom do livro, e também explica um pouco o título dele, né? O primeiro é nem Drummond, nem Torquato, menos ainda Adélia. Quando nasci, não veio anjo algum. O sol se escondia do outro lado do planeta e eu surgi completamente noturna por entre as pernas roliças da minha mãe. Vai, filha, desbravar trilha. Então, é uma clássica brincadeira com o poema do Drummond, que o Torquato também tem, que a Adélia também tem, que um monte de poeta escreveu respondendo e dialogando com o poema do Drummond, e eu estou dialogando com todos, né? Mas nessa situação, nem anjo veio, né? E esse aqui chama Carta do Velho Editor ao Colega no século XXI. Prepara-te, caro. É muita poeta para esconder sob o tapete. Melhor ouvi-las numa boa, que o tapete delas voa. Esse é muito bom também. Muito Foi esse que a bom. Patrícia leu no tal evento. Que te instigou a abrir. Que é esse que ela leu e eu vi, gente, esse poema não está em lugar nenhum e tá por aí espalhado, né? Deixa eu colocar ele em algum livro. Agora sim, a pessoa de Minas topou, claro, né? Que eu cheguei com essa encrenca lá e falei, gente, ó, e eles fizeram virar esse livro bonito aí. Não, ficou muito legal. Não, e esse da quarta capa aqui, mamãe, uma poeta, onde? Bem ali. Olhe lá, cuidado, cuidado. Não chegue muito perto. Que linda, mamãe. Mantenha a distância, ela solta versos pelas ventas. Perigosas. Poetas são perigosos. Poetas são perigosos, é muito demais. Agora sim, o nosso tempo aqui já está acabando. Gente, a Annelisa Ribeiro me mandou os livros com esse recadinho aqui, mais lindo, num papelzinho cheio de rosas. Aí, quando eu li, falei, ela falou, obrigada. O azul é o mais novo. Eu já achei que era uma poesia. Isso que é bom. Aí que eu dei conta que era a capa azul. Tá vendo? Já cheguei nesse nível aí, né? Tudo que eu falava, escrever... Olha, tá vendo? Tudo que você escreve é poesia, viu? Tem que ter cuidado com o que você escreve. Annelisa, vamos falar rapidamente do dicionário de imprecisões, que também foi indicado finalista, né, do Jabuti? Foi. O dicionário é um projetão, é diferente do Menos Ainda, que é uma recolha, né, de poemas esparsos. O dicionário é o contrário. É assim, o pessoal da Impressões falou, você não tem um livro aí de poesia, não? Eu falei, aqui agora não, mas daqui 2 meses tem. 2 meses? Eu falei, em janeiro eu vou fazer isso. E aí me veio essa coisa, conversando com meu filho estava reclamando dos dicionários, ele é um jovem de 18 anos, na época eu tinha 16, por aí, e ele
estava reclamando aí de dicionário, falando que o dicionário não explicava nada, que ele ia no verbete, o verbete era pior do que a dúvida que ele tinha. E aquilo me deu um clique, assim, falei, cara, eu vou fazer um dicionário de imprecisões, que aí é um dicionário que não tem compromisso nenhum mesmo, né? E aí eu escrevi todos os poemas como verbetes, né? Eles imitam, mas não, imitam, assim, muito imprecisamente, às vezes muito poeticamente, também ironicamente, né? Mas eu escolhi palavras, não são todas, não tem todas as letras, ele é todo impreciso, né? E fiz Lindo. poemas assim como um projeto mais fechado, né? Ele é bonito, todo ilustrado também, né? Tem Mesma bastante coisa, impressões de desenho mim. lindo. É, Foi papel diferente, relevo, cor diferente. Essa aí é a segunda edição dele, ele é roxo, né? Roxo e bege. A é, primeira edição era azul e é branco. roxo. É A gente vai roxo. brincando com isso. Cada tiragem dele sai uma coisa diferente, assim. Uhum. Você está com ele aí? Você quer ler algum verbete para a gente encerrar? Não, não tô com ele. Não, mas eu não tô com ele aqui perto, não. Falha nossa. Mas ele é ele é de 2019, né? Mas tá em catálogo ainda. Se alguém se interessar, é só ir lá na Impressões, está super fácil. Vamos dar suas redes sociais também, então, para quem ainda não te Ah, vou segue. dar uma, né? Que é a rede, por enquanto, que é o Instagram. Né? Facebook ninguém vai mesmo, né? É, Facebook já virou uma coisa. é, sou aquela que ainda está assim, entre o Facebook e o TikTok. Não estou no TikTok, porque eu não tenho paciência ainda, mas estou ali no Facebook já como uma pessoa de outra geração, né? Que a moçada está nas outras redes. Mas a rede que eu tenho usado mais é o Instagram e é @AnaDigital, tudo junto. Ana Digital. maravilha. Então, Ana, pode fazer suas considerações finais aqui, Não, eu deixar quero algum recado para agradecer, quem quer pelo ser espaço. poeta. Sempre o papo também foi indicado ao Jabuti, né? Tem que falar, projeto longevo desse, né? Difícil fazer isso no país, a gente sabe, um projeto que dura décadas, né? Também esteve lá entre os finalistas dos projetos de incentivo à leitura, etc. E, e é isso, a gente tem que insistir, daqui a pouco vão passar mais 25 anos, né? E aí eu vou ver que tipo de pergunta que eu vou fazer, se eu vou concordar com a Henriqueta Lisboa ou não, né? Por enquanto eu sei que eu tenho energia para continuar fazendo aí, escrevendo, né? Publicando. Tem já alguns livros para o ano que vem, já tem coisa preparada, coisa contratada, e aí eu vou sair com livro de prosa para ver, Ó, vão me chamar de ex-poeta, não, não mas existe tem poeta, não. não, já tá, as coisas de 2023 já estão armadas. Ai, que maravilha. Então, muito obrigada, tá, Obrigada a Ana, você, obrigada a por você vocês. ter reservado esse tempinho aí para a gente. Eu sei que sua agenda é muito apertada. Aulas, E aulas, aulas. volte sempre, viu? Vamos Obrigada, falar dos gente. seus Obrigada próximos pelo livros espaço. aqui também. Um abraço, Ana, e a todos vocês que estão nos assistindo. Acompanhe a gente aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima.